Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa quarta aula de teologia pastoral. Já oramos como costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Graça e paz, boa noite. Na última aula falamos sobre vocação, hoje vamos dar continuação falando sobre vocação. Quero também hoje já entrar dentro das qualificações do ministério pastoral, e a gente vai estar trabalhando tanto no livro-texto, quanto na apostila, quanto nos outros materiais. Lembrando que as nossas aulas são gravadas, para que a gente possa estar utilizando aqui, e também no futuro em EAD, e também essas aulas possam ser úteis para abençoar muitas outras pessoas. Tá bom? Então vamos lá, meu irmão. Querido irmão Júnior, leia para nós um texto que está em 2 Timóteo 2,15, por favor. 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos número 15. Ok. Tá? Graças e paz, pastor Johnny. Oi, pastor. Irmão Júnior, graças e paz. Graça e paz, pastor. 2 Timóteo 2,15. Pode ler para nós. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar a Deus aprovado. Eu aprendi com o pastor Carlos Alberto de Quadros Bezerra algo. Aliás, eu aprendi muitas coisas boas e úteis com o pastor Carlos Alberto, e confesso com vocês que dentro de tudo que eu aprendi com ele, uma das coisas mais importantes para mim foi essa lição, que é obreiros aprovados. É claro que o texto bíblico já está mostrando aqui: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, de que não tem nada de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Numa palestra que ele deu, ele falava sobre ser usado por Deus. Todos podem ser, mas ser aprovados por Deus, somente alguns. Todo obreiro que é aprovado, invariavelmente será usado, mas nem todo mundo que é usado é aprovado. E discernir entre essas duas verdades, elas é tão importante, porque muitas vezes a gente, ao fazer o ministério, a gente só quer ser usado. E ser usado não basta. Parafraseando até um pensamento puritano e um pensamento calvinista, que diz o seguinte, que o diabo, ele é um instrumento nas mãos de Deus. Ou seja, o diabo, como dizia Lutero, é o diabo de Deus. Quando Deus precisa exercitar alguma coisa de uma certa forma na terra, como juízo, ele usa inclusive o diabo. No entanto, o diabo não é aprovado, mas ele acaba sendo usado. Não usado naquele termo, como Paulo está recomendando, nesse termo, como Paulo está recomendando aqui. Porque aqui é um termo de ser aprovado e ser usado nessa aprovação no sentido de apto, de que não deixa dolo. Então, ser usado não diz muita coisa. Então, eu deixo essa breve reflexão. Hoje a gente vai trabalhar bastante ainda dentro das qualificações do Ministério Pastoral, e então a gente vai trabalhar no livro, na apostila, e a gente vai dar uma boa viajada aqui nesses assuntos, tá bom? Beleza, meus irmãos? Graça e paz, Dio. Como vai, meu irmão? Graça e paz, pastor. Graça e paz a todos. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Sobre a última aula, meus irmãos. Boa noite, meu irmão. Alguma dúvida? Os irmãos ficou com alguma dúvida? Que gostariam de comentar sobre alguma parte da última aula que nós tratamos? Inclusive, trabalhamos bastante sobre o material de Eugene Peterson, depois trabalhamos também sobre o material do O Chamado para o Ministério, né?
Júnior, quer fazer algum comentário sobre o livro? Como você não pôde estar conosco na última aula, chamado para o Ministério Pastoral? Opa, está bloqueado o seu áudio, Júnior. Então, eu cheguei a uma certa parte de leitura do livro que chamou a atenção por uma questão do perfil do pastor, que ele aborda que o pastor, para ser aprovado, para preencher os requisitos, né? Ele fala que é assim, esse aí eu li do Spurgeon, né? Isso, eu estava querendo que você comentasse sobre esse. O chamado para o Isso, ministério. aí depois você tece o comentário Tá. do No MacArthur. estudo, eu vi que ele relata, né, como ele chegou, né, o chamado de Deus, né, a vocação que Deus chamou ele. Então, ele fala muito que não é que o pastorado não é escolha da própria pessoa, né? É Deus que chama, Deus que vocaciona, né, a pessoa. E ele fala que isso aconteceu com ele desde de cedo, né? Esse chamado, e que muita gente que depois ele examinava candidatos que era indicado, e muita gente queria porque queria, era muito bom, o cara falava muito bem, tinha tudo, mas não tinha o chamado. Então era rejeitado, né, a ordenação daquela pessoa. Então ele conta muito testemunho, né, de pessoas assim. Joia. E muito legal. Aí teve um caso que ele falou que foi uma pessoa indicada, e quem relata isso é uma pessoa, um homem assim, de Deus, lá, com muita referência. E ela foi examinar o candidato e ele fazia questão de exata, contas, né? O candidato também estranhou, mas ele estava lá uma hora antes, o negócio acontecia às 8, ele chegava às 6 da manhã, o candidato estava lá presente mesmo num horário muito antes do que ia ser examinado. E as perguntas em comum, sobre exata, matemática, não sei se o irmão já chegou a essa parte, já leu, e aí o candidato respondeu, e no final ele foi aprovado. E ele falou, por quê? Porque ele foi resiliente, ele mesmo pergunta que não fazia parte das questões comuns do candidato, ele foi paciente, perseverante e respondeu. A gente falou que o candidato para missões, tinha que ter essa paciência, perseverança, e daí ele foi aprovado. Ele conta esses caras. Não, então, joia, que bom. Eu gostei da sua participação. Agora pode comentar sobre o outro assunto que você gostaria de falar sobre o livro do MacArthur Júnior. Sim, o Macato, eu cheguei não sei se os irmãos já leram essa parte, ele fala sobre o perfil, com base em Tito, com base em referências bíblicas, né? Sobre qual o perfil do pastor, e qual o perfil que deve ser aceito, ordenado, aquele candidato ou não. Ele diz que se você for um pastor que tem filhos, e os filhos se desviaram, são rebeldes à fé, o pastor não pode ser ordenado. Não preenche o requisito. Foi aonde até comentei, minha esposa até falou, nossa, eu acho muito radical, porque a salvação é uma questão soberana de Deus. O pastor educou o filho, fez tudo pelo filho, e ele decide, quando adulto, o que ele quer para a vida dele. Então, aí, pelo MacArthur, o pastor não pode. Está fora dos critérios, né? E a gente vai trabalhar esse ponto um pouco mais, Júnior, né, assim que a gente entrar sobre o assunto, o pastor e a sua família, né? Uhum. Né? Então, assim, mas foi boa a sua observação. Ele tem uma postura, né? Vamos dizer assim, bem criteriosa. O critério dele... Agora, irmãos, como eu sempre ensinei a vocês aqui, somos um seminário teológico, a gente ouve tudo, debate, contra-argumenta. Claro. O John MacArthur Jr., ele é uma referência. Agora, nem sempre a gente vai concordar com tudo, né? Exato.
a gente pode ter pontos de discordância. E vai acontecer em alguns pontos, né? Alguns pontos a gente, de repente, pode ter pontos de discordância. O que a gente não pode discordar de nenhum pastor seria um daqueles pontos em que a Bíblia deixa com muita clareza. Esse é um assunto que eu diria dá um pano para a manga muito grande, né? Porque biblicamente a gente vê que grandes homens de Deus tiveram filhos que não seguiram os exemplos dos pais, né? A gente pega no Velho Testamento, por exemplo, que Isaac teve 2 filhos, que foi Esaú e Jacó, e mesmo que a gente tente puxar a brasa para a sardinha de Jacó, Jacó era um crente desviado, né? Ele vivia jacosado. Essa é a palavra, né? Trapaceando Noé, todo mundo. Hã? Noé, Noé teve aquele episódio, né, de Cã, mas Cã. assim, depois daquilo nós não vemos assim atitudes tão, tão fortes, né? Aquilo sim foi, mas a gente não tem muito outros detalhes, né, de Cã. Agora, quando a gente pega, por exemplo, Jacó e Esaú, ele era uma pessoa irreverente. E Jacó era um aproveitador, um espertalhão. Jacó vai se Da- converter lá na frente. Né? Davi teve alguns. Davi também teve filhos problemáticos. Quando a gente Salomão, pega Salomão. Salomão também, quando nós pegamos também aqui o próprio Josué, ou melhor, desculpe, o próprio Samuel, os 2 Eli, filhos de Samuel, eles não eram filhos que seguiam o conselho dos pais. Tanto é que, por Eli, né? causa disso, que até vem o pedido da monarquia. Os filhos de Samuel não seguiam os critérios do pai e aceitava suborno. Nós temos os 4 filhos de Arão. 2 filhos Deus mata e 2 filhos se mantêm no caminho. Nós temos o caso do próprio Judá. Judá não era flor que se cheirasse nem aqui nem longe, mas ainda ele tem 2 filhos totalmente cruéis que Deus mata. E aí temos aquele episódio que ele ainda deita-se com a sua nora, ou seja, olha os quadros, né? Então, assim, quando a gente começa a fazer uma leitura, isso é um assunto que, é claro que se o pai age como Levi, ou melhor, Eli é o grande exemplo de filho que tem filhos corruptos e um pai corrupto. Então, assim, né, é complicado. A gente vê que o próprio Jesus, os irmãos de Jesus não acompanhavam Jesus, né? Só foram acompanhar ele depois da morte e ressurreição. Então, assim, tem vezes que a gente precisa fazer, né, um julgamento, eu diria, com mais critério. Ao mesmo tempo que eu disse para o Júnior antes de iniciar a nossa aula, a gente ouve tudo, retém o que é bom. A gente tem que Exato. lembrar que na cultura europeia protestante, eles têm assim eles, o europeu de uma forma geral, principalmente o inglês, ele tem um zelo muito grande pela aparência. E assim também é o americano, né? Pode ver. O americano ele tem que estar vivendo em família, não importa se o casamento está aos frangalhos, né? Então assim, esse lado muito estético, esse lado muito social, que é importante, para nós brasileiros a gente tem um pouco mais de dificuldade, né? Nós somos um pouco mais nesse ponto abertos a certas aceitações, né? Até por causa da nossa cultura, né? Podem ver que nós não temos assim nós não temos essa vaidade de ter uma performance de puritanos tão grande, né, como brasileiros. Mas assim, a gente vai debater melhor, a gente tem que ouvir tudo, reter o que é bom, e claro, irmãos, o melhor de tudo é a família temendo a Deus, sendo piedosa, mas eu costumo dizer muito lá na nossa igreja, ensino aqui para vocês, nós não temos o controle sobre as ovelhas, nós não temos o controle sobre o outro, né? A gente pastoreia, né? A gente não determina a vida das pessoas, né? Então é bom a gente saber disso, né? Porque senão a gente Posso, acaba indo para caminhos assim muito, eu diria, muito legalistas, né? sim. Posso ler aqui um parágrafo da página 103 Pode. sobre
esse tema aí sobre o requisito, o critério para aprovar pastor, diz aqui, ó, há muitos homens que trabalham duro, alguns também conseguem administrar bem a casa, mas não levam os filhos a Cristo e a uma vida de piedade. Esses homens não são candidatos potenciais a pastor, visto que a liderança pastoral é um processo de paternidade em que o pastor ou presbítero deve ser capaz de liderar seu povo tanto por meio de sua vida como por seus preceitos. A igreja precisa de alguma pista de prova com a qual possa verificar se aquele tipo de liderança já é visível em sua vida. E diz, a pista é o lar. Então, É claro que, né, Júlio, muitas vezes na experiência do MacArthur e do seu colegiado, acontece algo que a gente também, de repente, possa desconhecer. Por exemplo, muitas pessoas entram para o ministério literalmente porque é um grande negócio. E aí eles não zelam mesmo dentro da sua casa de fazer da sua casa a sua igreja. Então, muitas vezes, essa é uma maneira também de filtrar ali os candidatos para poder, né, não aceitar simplesmente aquele irmão que fala bem, que tem uma boa oratória. Então, de repente, talvez na experiência americana, ele passou por isso, então talvez ele chegou a esse critério e a gente respeita, né? É uma igreja local e um colegiado, né? Tá bom, meus irmãos? Mas a gente vai estar debatendo, foi boa a sua participação, Juliano, porque é isso mesmo, né? É isso aí. Mas eu acho que o ponto principal é a negligência, né, com o ministério familiar. Pastores que negligenciam esse ministério tão importante. Agora, se os filhos ou o restante da família, assim, vai realmente seguir o Senhor, é algo incerto, né? Mas a postura do pastor é muito importante. Isso não pode deixar. Eu acho que cabe bastante isso daí, né? A postura do pastor. Se ele negligencia ou se ele tem uma postura realmente que é de louvável ao Senhor. Sim, porque por isso que eu disse que, de repente, dentro da experiência dele, porque assim, irmão, você tem que lembrar que, diferente de nós, que somos uma igreja nova no Brasil, nossa igreja tem 100 e poucos anos. E nesses 100 e poucos anos, a gente tem que colocar aqui, fazer um corte, de ter, assim, uma igreja de 50 anos, pelo menos, que tem mais expressão. Antes disso, nós éramos um povinho espalhado na nossa nação. Então, nós não temos essa tradição religiosa protestante, como é os americanos. Lá todo mundo é protestante, ou a grande maioria é protestante, protestante nominal. Então, o que acontece? O que acontece é que muitas vezes, dentro da experiência deles, essa maneira de pôr esses critérios é literalmente para limpar, né, o joio do trigo, no sentido de fulano de filtro tal... mesmo, né, pastor? Hã? É um filtro que É um eles fazem, né? filtro, porque é que nem hoje, no nosso caso, é que nós temos hoje a figura dos neopentecostais e não dá para a gente misturar. Os neopentecostais, eles acabaram sendo quase que um movimento dentro do movimento protestante que não tem nada a ver com o protestantismo. Eles recebem nome, mas não tem nada a ver. Mas vamos pegar, a gente pode ver que hoje nós separamos o neopentecostal do protestante, né, do evangélico. Eles são setor à parte. Opa, chegou mais um aluninho aí para nós. Chegou mais um aluno. Tudo bem? Paz. Oi. Bem? Cadê Graça e Paz? Graça e Paz. Amém. Graça e paz, Luca. Isso aí. Então... Oi, Gil. Isso aí. A gente não está vendo vocês, a internet infelizmente não está boa aqui, e aí a gente só consegue ouvir. Puxa, que pena, mas nós estamos te vendo, viu, pastor? Estamos te vendo. Tá? Voltando, irmãos, o que acontece? Nós aqui, vamos imaginar que os neopentecostais fossem protestantes, como nós. Ao filtro. A gente já tem um filtro, né? Pode ver, quando a gente fala, você é neopentecostal, já é um filtro para nós. Já é um filtro. Então, para eles, de repente, é um critério, porque, como eu disse lá, irmãos,
assim como na Europa, existem muitos crentes nominais, né? Só para vocês terem uma ideia, em uma das palestras do professor Russell Shedd, ele disse que a filha dele e o genro, ou o filho e a nora, uma coisa assim, estavam numa igreja lá na Alemanha, e essa igreja na Alemanha teve que colocar no estatuto que o pastor, para assumir aquela comunidade protestante, tinha que ser convertido. É de rir, né? É de rir, não é de rir? Nossa, É de rir. aí não dá, né? Mas colocaram no estatuto. O seu Shedd falou, experiência da família dele. Por quê? Porque possivelmente muitos teólogos não convertidos estavam pregando, fazendo os cultos. Ou seja, aí, então eles tiveram que colocar, né, vários critérios e dentro de experiência de conversão e etc. É que absurdo. Onde chegou a igreja? Isso é uma igreja protestante, não é nem uma igreja neopentecostal. Entendeu? Então, assim, irmãos, mas beleza, Júlio, foi boa a sua participação. Pode falar, Júlio, você ia falar mais uma coisa? Só para reprisar o que o Gil falou, não é questão de negligência, porque ele deixa bem claro que é uma questão de requisito mesmo, de critério, que ele diz aqui, é importante esclarecer 3 pontos. Primeiro, pode ser que você, como pai, tenha se esforçado de maneira correta e justa a fim de levar seus filhos à fé em Cristo, mas não tenha visto o fruto que desejava. Você não é responsável por seus filhos rejeitarem a verdade, mas também não é qualificado para ser pastor. Essa é a questão. Sim, então. Entendeu? Né? Eu acho radicalismo e legalismo aqui. Legalismo terrível. Mas, ao mesmo tempo, Júnior, né, ouvir tudo e reter o que é bom. Mas né? é a posição, não é certo ou errado, né? São posições. Posição. É a posição dele. Quem sabe na experiência dele, Júnior, e aqui entra uma questão, irmão, deixa eu até passar um princípio para vocês, de uma boa tradição. Muitas vezes, há certos costumes que não são bíblicos, mas se consolidam como uma boa tradição, um bom costume. Por exemplo, nesse domingo eu preguei, e na minha mensagem eu fiz uma frase, fiz uma citação, e eu vou arrumar essa citação no próximo domingo. Eu estou pregando sobre as marcas de um discípulo. As marcas de um discípulo. E aí eu venho pregando as marcas de um discípulo, e nesse domingo eu falei sobre que Jesus nos ensina. Foi minha terceira mensagem. E eu comecei a desenvolver a ideia de que o discípulo, ele aprende na escola de Jesus. E ele aprende com Jesus. E ali, quando eu fui ler Gálatas 1, que eu estou trabalhando sobre o livro de Gálatas, eu disse assim, que tudo aquilo que foge do evangelho é anátema. Pode ver que Paulo, ele fala, se algum anjo vier e pregar outro evangelho, que não seja ele, ou mesmo um de nós, se pregarmos alguma coisa fora dessas linhas, que seja considerado anátema, que seja considerado maldito. E ali eu gastei vários minutos falando sobre isso, e eu disse assim, tudo que não é o evangelho é maldito. Mas eu quis dizer, assim, num primeiro momento, querendo dizer o seguinte, se eu estou seguindo dentro de uma igreja um ensino que não tem a ver com o evangelho, ele é maldito. Porque o que vai ser bendito é o evangelho, ou seja, é a revelação. E aonde entra a observação que eu vou fazer, né, se Deus me permitir, nesse domingo? Eu vou falar sobre aquela recomendação de Paulo. Tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é legítimo, de boa fama, e se alguma virtude há, que isso ocupe o vosso pensamento, dizendo o seguinte, existem coisas na nossa vida que não são necessariamente o evangelho, mas são padrões éticos, morais, padrões de vida, de humanidade, que nós vemos que eles derivam-se do evangelho, no entanto, faz parte da vida. O estudo, o trabalho, a humanidade, a generosidade. Então, Paulo, quando ele vai falar, se há alguma coisa boa, se há alguma coisa nobre, de boa fama, isso ocupe o vosso pensamento. E aí eu vou falar, inclusive esse domingo, falei, irmãos, não é que você está fazendo tudo como está na Bíblia direitinho,
Se está qualquer coisa fora da Bíblia, já é maldito. Não. O que eu quis dizer é o seguinte: se você está seguindo alguma instrução fora das Escrituras, é maldição. Mas Deus nos permite viver nessa vida e existem coisas boas nessa vida. É aí onde a gente, inclusive, aprende aqui e trabalha muito esse tema, que é aquilo que nós chamamos de revelação natural. Ou seja, Deus se manifestando por meio da natureza, por meio da ciência, por meio de tanta coisa que a gente já aprendeu. Então, essas coisas, não tem problema a gente ocupar o nosso pensamento. Então, dentro desses princípios, isso que eu ia falar, existem as boas tradições, os bons costumes. Sim. Tem vezes que um povo tem um bom costume, e para eles aquilo é uma regra que eles seguem. Porque na experiência deles, as outras coisas foram ruins. Nós podemos dizer que isso é um mandamento? Não, não é um mandamento. Mas é uma boa tradição que eles têm. Nenhum problema. Nós teremos essa tradição? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que essa tradição seja útil para nós, pode ser que não seja. Somos um outro povo, num outro contexto. Então, existem certas boas tradições que não vemos problema. Então, talvez na experiência do MacArthur, e talvez de outros pastores, chegou a esse princípio por uma questão de tradição. Para eles isso é bom. Nas experiências deles abrirem esse precedente, não foi bom. Quem sabe, muitos que queriam se enveredar para o pastorado não cuidavam dos seus filhos. Mas lá na igreja, porque é algo mais performático, e hoje eu vou dedicar um tempo bastante grande sobre essa questão, porque vocês vão de admitir que é muito mais fácil ser performático lá fora do que dentro de casa. Claro. Dentro de casa a gente é genuíno. Lá fora, claro, a gente pode ter 8 horas de trabalho, 6 horas ou 4 horas de trabalho performático. É muito mais fácil. Tanto é que quer conhecer uma pessoa, coma 1 quilinho de sal com ela, né? A gente vai conhecer. Então, talvez seja isso, né? Mas foi bom o debate, viu, Júnior? Foi bom. A questão do performática é do fazer, mas a questão é do ser. Exatamente. E o do ser é fora dessa questão performática. Exatamente. Seu dia a dia, como você age com seus filhos, como você relaciona com pessoas, com a sua vida diária, suas atitudes, conduta. Exatamente, Júnior. Joia, meus irmãos, e sobre a aula da semana passada, alguma dúvida, Gil, sobre a questão da vocação? Alguma dúvida? Não, Júnior, tranquilo, ficou bem claro. Você tem alguma dúvida sobre questões da vocação? Outra questão também que você está trazendo agora, e tem a ver com o que estamos falando. Por mais que tenha uma tradição um pouco radical para a admissão, dentro dos critérios tão rigorosos, se aquele pastor tem uma chamada, não importa que ele tenha filhos com problema. Se ele é uma pessoa séria, Deus tem um chamado para ele vai ser. Independente do rigor de hoje. Ele vai ser, não importa esse rigor. Mesmo que ele não esteja dentro da estrutura eclesiástica, Deus vai usar. Isso é fato. Agora, como eu disse, muitas vezes na experiência a gente vê que realmente a pessoa acaba se revelando, né? Aquilo que de fato somos, nós manifestamos, né? Tá bom? Então, meus irmãos, deixa eu ler aqui para vocês umas frases que eu separei para vocês aqui. Vocação para Calvino, olha só que bonita essa frase. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Então, Júnior, na última aula a gente trabalhou muito sobre vocação, tá? Depois você assiste as aulas e qualquer dúvida você fala conosco, tá bom? Então, olha aqui, ó. Vocação para Calvino. Olha só. Quem quer ler para nós? Pode ler? Tio. Tá bom, pastor, vou ler. Vocação para Calvino. A causa eficaz de fé não é a perspicácia da nossa mente, mas a vocação de Deus. E ele, Pedro, em 2 Pedro 1, versículo 3, não se refere somente à vocação externa, que é em si mesma eficaz, mas à vocação interna, realizada pelo... que é em si mesmo ineficaz.
Obrigado, pastor. Pois não. Realizada pelo poder secreto do Espírito. Quando Deus não somente emite sons em nossas orelhas pela voz do homem, mas pelo seu Espírito, pelo seu próprio Espírito, atrai intimamente nosso coração para Ele mesmo. John Calvin. E aí, aqui é a fonte aqui, da onde... Calvin, Exatamente. comentários, isso. Ele está se referindo aqui, irmãos, que é óbvio, né? As vozes daqueles que estão ao nosso lado falarão aos nossos ouvidos. Mas antes de ouvirmos as palavras dos homens, seremos atraídos pelo Espírito Santo. Então, a chamada de Deus na nossa vida, ela é muito eficaz. E essa chamada, essa vocação é tanto para a salvação, quanto também para a manifestação dos dons, né? Deus nos chama para segui-lo e ele também nos convoca para servi-lo em algo, ou seja, para que possamos ser instrumentos dele na terra. Tá bom? Gostaram dessa frase? Sim. Porque Calvino, Lutero e outros, na no mesmo naipe, né? Uma categoria, eles são a vocação mais para magistério, né? Professor, mestre, né? Não, Júnior, assim, é claro, é que quando a gente trata sobre vocação, né, ainda mais nessa temática nossa de teologia pastoral, a gente está trabalhando mais dentro dessa questão dos dons de liderança, né? Mas quando falamos abertamente sobre a questão da vocação, do chamado, né? Você vai ver que a gente trabalhou bastante na aula passada. Esse chamado que Deus faz para nós é um convite para uma festa. É uma festa para estar com Jesus, viver ao lado dele, mas, ao mesmo tempo, essa vocação, ela acaba se dando também nessa perspectiva de que, dentro de todos esses que Deus chama, alguns ele dá dons especiais para serem os líderes e os cabeças daqueles outros. Então, é aí onde entra a nossa temática aí. Os nossos irmãos do passado, é natural que eles olhavam que essas pessoas que foram vocacionadas por Deus, eles teriam que ensinar. Por isso que a gente vai ver que, até mesmo no livro-texto que a gente está estudando, hoje eu vou fazer algumas citações de algumas partes em que eles fazem uma citação de Spurgeon, inclusive que, para Spurgeon, dentro daquele livro Lições aos Meus Alunos, Spurgeon fala que o pastor ele tem que saber ensinar, senão não tem como, né, ser um pastor, tem que ter esse papel. Mas, assim, não deixa de fazer parte da docência, não deixa de fazer parte, né? Entendi. Então, mas a crítica que os defensores da igreja orgânica, não institucional, faz é que, nesse período, esses homens foram, pela questão hierárquica, era obrigatório ter a formalidade, né? A questão teológica. Lembra que você falou lá do sim, não, perseguido sim. lá, e já foi perseguido lá John Bunyan, Na Inglaterra, né? etc. E em contrapartida, os anabatistas já era contrário a essa questão. Entendeu? E a gente vai ver... A vocação não dependia disso, e esses diziam que a vocação tinha que atender esses critérios formais, hierárquicos, e os anabatistas, que foi entendido como radicais, como extremistas, que não. Não. Você entendeu? Mas você vê, lembra que nós estudamos história dos avivamentos, que aí tem os movimentos dissidentes? Sim. Então pode ver que Wesley, ele faz parte desse movimento dissidente dentro da igreja anglicana. Por quê? Porque ele começa a pregar sem ser na paróquia, ou seja, sem ser na igreja. Tanto é que ele usou até, e se tornou célebre, uma frase dele dizendo que a minha paróquia ou a minha capela é o mundo, né? Ou seja, vocês não vão deixar eu pregar dentro da igreja, porque
proibiram ele de pregar dentro da igreja, ele pregava nas praças. E outra sim. coisa também que ele se tornou também um dissidente é porque ele começou a formar aquilo que foi chamado depois de ministros leigos, que também é isso que você acaba de dizer. Né? Isso, Ou seja, ele foi, entre aspas, rebelde àquela tradição. Rompeu. Ele rompeu com a tradição institucionalizada protestante. Isso, Aí, ó. isso. Ou seja, a história se Exatamente. repetindo, né? Exatamente. Verdade. Né? Pastor Johnny, queria falar alguma coisa? Na verdade, não, mas eu acho que o comentário do irmão Júnior a respeito desse nível de exigência realmente me chama a atenção. Agora é óbvio, né? A gente tem que levar em consideração o contexto, mas ao mesmo tempo há uma preocupação no meu coração, porque nosso irmão John MacArthur, ele é uma referência, né? E a partir desse ponto, quando ele estabelece isso como uma regra, quantas pessoas levam isso tão a ferro e fogo? Ignoram um ponto fundamental, né? O chamamento do próprio Deus. E aí, eventualmente, se o filho do seu José, a filha do seu José, eventualmente não aceita Jesus como Senhor e Salvador e não são convertidos, de algum modo o pai é penalizado por isso. Então há uma preocupação da minha parte nesse aspecto. Sim, sim. Mas assim, não deixa de ser assim uma. Por isso que eu procurei fazer a leitura, pastor, de uma boa tradição, Sim. um bom hábito. Mas assim, eu quero acreditar que diante de tudo, né, que nem eu estava lembrando, porque nós retomamos esse assunto antes de iniciar a nossa gravação, eu e o Júnior já estava comentando um pouco sobre isso, que dentro da cultura tanto europeia, principalmente inglesa quanto americana, eles têm muito aquela questão de uma demonstração de virtude, né? E é um pouco ruim isso, porque você pode ver que certas coisas eles permitem com muita facilidade e outras não. Pode ver que os ingleses, como os americanos, eles são difíceis nisso. Mas, ao mesmo tempo, a gente respeita eles, porque eles têm seu jeito de enxergar, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente aprende, pondera, né? Hã? Não basta ser ético, tem que parecer ser ético. É que nem a frase da esposa de César, né? Não basta ser justa, tem que parecer ser justa. E essa é uma mosquito engole em camelo? Mais ou então, menos assim? e seria um pouco dessa questão performática e até política, né? Você tem que demonstrar. Se você não demonstrar, é porque tem alguma coisa. Então, bom, mas vamos lá, meus irmãos. Então, agora, deixa eu até passar um outro material aqui para vocês. Olha, hoje, inclusive, deixa eu fazer uma indicação aqui de uma obra, só uma indicação. Olha só, fica aqui a indicação desse livro, tá? Ó, Chaves do Sucesso para o Líder Cristão, um caráter maior do que o ministério. Felipe Freitas, prefácio do Luiz Saião. Eu não li esse livro, mas eu achei muito interessante, quero lê-lo. Só por ser o prefácio do Luiz Saião, já tem aqui um apreço, né? Caráter maior do que o ministério. Ou seja, hoje a gente vai trabalhar bastante sobre nessas questões, dando continuação à questão da vocação, mas a gente vai falar bastante sobre essa questão das qualificações do ministro. Então, eu não tenho dúvida que a gente vai se divertir bastante, né? Mas, ao mesmo tempo, lembrando que caráter é a primeira coisa, tá bom? Então, fica aqui uma recomendação para vocês. E agora, deixa eu pôr aqui outra apresentação, inclusive, só para passar para vocês aqui, que é isso daqui. Só um segundo. Esse daqui. Redescobrindo o Ministério, não. Aqui, ó. Quero pegar um pouco aqui o material do professor Elmer M. Barbosa, fazer essa leitura aqui. Olha que interessante. Lendo sobre o dom. Gostei dessa citação dele, ó. Leia para nós, Júnior, por favor. Lendo sobre o dom. Lendo sobre o dom. Ele mesmo concedeu uns para pastores e mestres, Efésios 4:11. Nesse texto
parece se referir à mesma função. Pastorear e ensinar são habilidades que se sobrepõem. No entanto, são distintas. Emissários, apóstolos, fundavam congregações. Profetas falavam a palavra de Deus. Proclamadores das boas novas, evangelistas, comunicam as boas novas de modo que as pessoas se voltem do pecado e aceitam o perdão de Deus por intermédio do Messias. Pastores prosseguem a partir desse ponto, discipulando e aconselhando os crentes novos e maduros para viver a vida messiânica. Mestre comunica e aplica a verdade bíblica. Nenhum deve se orgulhar quanto à sua posição, mas sim preparar o povo de Deus, conforme explicado no versículo 12 e 13. David Stern. Eu achei muito, muito legal essa explicação, né, sobre os dons ministeriais. Cada um no seu papel e todos trabalhando em sincronia, sem orgulho, debaixo dessa premissa de humildade, fazendo a obra de Deus sem se vangloriar, né? Eu achei muito interessante. Bom, e agora, meus irmãos, vamos aqui, então, para a nossa apostila, né? Eu quero ler com vocês. Aliás, vamos para o livro-texto. Eu separei aqui uma parte. Na última aula, nós passamos rapidamente falando sobre as responsabilidades do pastor, e eu quero reprisar rapidamente com vocês aqui algo da página 32 do material aqui do MacArthur. Eu estou com o livro em texto, como vocês já sabem, né? A gente usa aqui o material. Pedimos para vocês comprarem, inclusive, né, irmãos? Né? Não deixe de comprar tanto o livro quanto o material digital. E aqui eu vou passar uma parte em PDF, só para a gente compartilhar em classe. Eu queria reprisar com vocês. Olha só. Deixa eu pôr aqui. Página de número 32. Abram os seus livros na página número 32. Eu gostei aqui desse... Na semana passada a gente acabou lendo e não trabalhamos da forma que eu gostaria, né? Aqui, ó. Aqui. Deixa eu compartilhar. Responsabilidade. Página 32. São muitas, hein? Várias passagens definem e explicam quem deve ser o pastor e o que ele deve fazer. E aí cita 1 Timóteo, Tito e Pedro. Elas serão discutidas nos próximos capítulos, e de fato esse assunto a gente vai trabalhar por várias vezes, mas talvez os livros mais explícitos do Novo Testamento quanto à obra do ministério seja 1 e 2 Tessalonicenses. E eu acabei não abordando, né, com detalhe semana passada, aliás, na última aula, mas eu gostaria rapidamente de olhar aqui com vocês. Percebam que ele vai trabalhar sobre os textos de 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, Tito, do 6 ao 9, 1 Pedro 5, do 1 ao 5. E agora ele vai analisar tanto o dever do pastor como o que ele faz a partir de 1 e 2 Tessalonicenses. E eu achei fantástico porque ele extrai todos esses 17 itens que um pastor deve ser e fazer só em 1 e 2 Tessalonicenses. Né? E eu achei interessante, uma análise cuidadosa destas epístolas pastorais conduzem à descrição básica do ministério. As responsabilidades básicas do pastor são... E por que eu gostaria de debater um pouquinho aqui com vocês, meus irmãos? É bem simples. Hoje, como o assunto pastoreio se tornou muito performático, é óbvio que os pastores não estão preocupados com isso, com o que iremos ler. Mas eu gostaria de refletir com vocês um pouco sobre essa questão, porque aqui nós estaremos vendo o quê? Que aqui é uma lista bem curiosa sobre verbos, né? Ações espirituais e ações práticas na vida.
que o ministro tem que fazer, né? Lembrando, né, que um verbo, né, o que é um verbo, né, no português? Literalmente, ele pode ser lido como uma ação, né? Um verbo Ação é do uma... sujeito. Hã? Ação do sujeito. É a ação do sujeito, exatamente. Então, eu gostaria de trabalhar aqui, dentro dessa premissa verbal mesmo, propriamente dita, que é a ação do próprio sujeito, que é o líder da igreja, que é o pastor, para que a gente possa se autoavaliar como tal, ou, quem sabe, apoiar os nossos pastores para que eles desenvolvam tudo isso, ou para que a gente seja apoiadores na obra da igreja, porque, olha, são 17 pontos só aqui em 1ª e 2ª Tessalonicenses, meus irmãos. É fácil isso daqui? E a lista, como vimos já, né, olha, é orar. Orar. O pastor deve orar, e o pastor, ele precisa orar, ele tem que orar por ele, pela sua casa, pela sua família, e pela sua igreja, e pelo mundo, né? Segundo ponto, evangelizar. Mesmo quando não temos o dom da evangelização, no sentido de o dom do evangelista, nós temos como igreja o dom da evangelização. Eu não posso deixar de proclamar o evangelho. Capacitar, ou seja, eu tenho que preparar as pessoas para que elas se aperfeiçoem, se capacitem. Eu tenho que dar instrumentalidades a elas. Quarto, defender, né? Defender o quê, pastor? Defender a fé, defender a irmandade, defender a verdade de Deus, defender os bons valores. Então, percebam que parece simples, mas como é complicado, meus irmãos. Ainda mais em um mundo pervertido, num mundo materialista, secularizado, num mundo onde quer que a igreja tome a forma do mundo. Então, perceba que esses verbos, olha como eles são desafiadores, né? Que defender não é ser apenas um falador, né? Falador a mais, mas é ser alguém que pratica praticamente uma apologia, aquela defesa da fé. A gente defenda a palavra de Deus e defenda a igreja do Deus vivo. Diga, Júnior. A questão é como que esse 17 verbos, né, ele vai conseguir praticá-los no culto performático, que é às vezes 2 horas, 1h30, e às vezes tem igreja que tem um atendimento só 2 vezes por semana, a quarta no culto e no domingo. Como que isso vai ser praticado? Por isso que o pastorado não tem como ser performático, né, Júnior? Não tem como você ter um bom ministério sendo performático, porque você, no mínimo, precisa do quê? Você precisa de tempo para poder praticar tudo isso. Você não só ora na igreja, você ora na igreja, mas você tem que ter uma vida de oração em casa. Você só não evangeliza ali no altar, né? Então, você vê que o pastorado, ele está muito mais ligado a um estilo de vida do que, de fato, a uma profissão. Liturgia. A uma liturgia, exatamente. O quinto, amar. E aqui agora, deixa eu gastar um tempo aqui, hein? Pode falar, agora, a liturgia deve ser a vida diária, né? Sim, sim, exatamente. E agora deixa eu falar um pouco aqui, hein? Amar. Amar, inclusive, quem é de uma ideologia liberal. Amar, inclusive, quem é socialista. Dá o rosto para bater, apanhar. Você entende? Hoje, pode ver que a gente se tornou um defensor das coisas de Deus e fomos por um ringue de briga, e a gente hoje, os próprios irmãos dentro da igreja não estão se conversando. Eu ouvia um professor meu, que hoje ele pastoreia lá em Brasília, pastor Carlos, ele começou a falar assim, para o próprio rebanho dele, lá em Brasília.
será que agora já dá para os irmãos terem um pouco mais de harmonia? Os de direita e de esquerda? Percebam, irmãos, até dentro da igreja pararam de se amar. E aí, quantos são os pastores em que tem um discurso inflamado, mas quando a gente vai ver, falta amor? Eu não estou dizendo aqui que você vai falar e denunciar o erro de uma forma doce. Não, não. Se você faz uma denúncia, é de uma forma contundente. Mas aonde está o amor? E aqui vale para nós. Porque, irmãos, se Deus colocou pessoas que pensam contrárias a nós, precisa de amar. E aqui começa pelo pastor. Se os pastores não estão conseguindo amar, como que a igreja vai amar? Agora a questão é a seguinte, você falou, né? De amar até outro que tem uma ideologia contrária à nossa. Mas a questão é, o amar é que implica, eu creio, amar a pessoa, mas não o objeto que ela gosta, que ela ama, o pecado que está nela. Claro. Mas, Júnior, vamos ser franco aqui. Hoje, o povo de Deus está amando o pessoal que pensa contrário a eles? Sejamos honestos, não está, Júnior. Não, aí não. Não está, é fato. A gente não precisa nem gastar muito tempo sobre essa questão. A gente está vendo um povo assim, cheio de raiva, cheio de ira. Pastores cheio de raiva, cheio de ira, cheio de razão, cheio de verdade. Essa é a questão. Nós precisamos amar o pecador e não o pecado que ele pratica, mas hoje a gente não está conseguindo nem amar o pecador. Está errado. Os dois. Aí a crítica é os dois, né? E aqui a crítica, e eu estou falando isso, irmãos, aqui, para a gente fazer a nossa autoavaliação, para a gente poder sair um pouco, né, do posicionamento de vítima e, quem sabe, do posicionamento de justo demais, e para a gente realmente começar a enxergar que esse é o nosso dever para com Deus e para com a vida, se a gente quer realmente ter uma igreja redirecionada. Aos que são pastores, eles precisam disso. E aos que não são pastores, eles precisam de apoiar os seus pastores a praticarem isso. Porque é muito fácil a gente empurrá-los a uma rinha mais violenta. Então, sexto ponto, labutar, né? Ou seja, trabalhar, né? Sétimo ponto, exemplificar. Pode ver, hoje as pessoas estão intolerantes, elas não conseguem mais gastar tempo com as pessoas. Se elas gastam tempo com alguém, é por interesse. Aquela pessoa que é a mais fraca, não, ela é fraquinha, ele é um derrotado. Né? Percebam, como que nós hoje temos notado algo assim? As pessoas procuram outras pelo interesse, não porque querem ajudar, né? Nono, alimentar. Alimentar, aqui a gente pode colocar de todas as formas, né? Sendo boca de Deus, dando alimento de Deus, mas também sendo solidário e tendo compaixão daqueles que realmente precisam. Né? Fala, Júnior. Pulou 8. Opa, desculpa. Liderar. Né? Isso, liderar. O pastor, ele precisa aprender a liderar. Agora, é claro, irmãos, nem todo pastor vai ter uma liderança, eu diria, com muita naturalidade, né? Ele vai ter algumas dificuldades. E, enquanto isso, ele tem que aprender a liderar também, porque, afinal de contas, ele está na frente de um rebanho. 9, alimentar. 10, vigiar. 11, alertar. 12, ensinar. 13, exortar. Exortar todo mundo gosta, né? Mas a palavra exortar, ela é mais do que chamar a atenção. É animar as pessoas. É encorajar, né? 14, encorajar. Exortar e encorajar, né? Chamar a palavra exortação é colocar-se ao lado. Falar ao ombro da pessoa, ao ouvido da pessoa. 14, encorajar. 15, corrigir. 16, confrontar. E 17, resgatar. Então, eu quis reprisar um pouco e queria só fazer aqui essa defesa de que aqui são verbos, irmãos. Verbos que devem se tornar ações para nós, né? Principalmente, tá bom? Na página de número 46 também,
eu queria ler algumas coisas aqui com vocês rapidamente, para a gente fechar esse bloco. Olha só, eu vou pular, daqui em diante a gente vai pular muito livro, tá, meus irmãos? Porque eu não sei se vocês notaram que o livro-texto, ele tem uma certa semelhança em alguns capítulos. Como são várias pessoas que escrevem, desculpa, eu esqueci de ler algo aqui da página 32, só um minuto. Aqui. Como são várias pessoas que escrevem, deixa eu ver, onde está? Onde está? Aqui. Voltando aqui, meus irmãos, deixa eu só falar aqui para vocês algo. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Eu não sei se vocês notaram no livro-texto, tem vezes, como são vários escritores, então o que acontece? Tem alguns momentos que eles vão tratar do mesmo assunto, mas eles vão abordar algo diferente. Eu não sei se vocês notaram isso. Eles vão tratar sobre as qualificações, eles vão repetir algo parecido, só que dando algumas abordagens diferentes. Então, a gente vai fazer um pouco desse passeio, tá bom? Tudo bem? Uhum. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu só ler aqui agora para vocês essa parte. Aqui, página 32. Não estou conseguindo achar. Por que não está dando? Eu não sei se é porque está numa página diferente do meu. Aqui está na página 32. O que a gente acabou de ver. Pastor, lembra a frase? Eu acho que é aqui, ó. Aqui é essa frase. Leia para nós, Gil. Paulo exemplifica. Paulo exemplifica o caráter do pastor e a sua influência na conduta ministerial. 1 Tessalonicenses 2, versículo 1 ao 6. Ele descreve a natureza da liderança pastoral, usando as figuras da mãe, em 1 Tessalonicenses 2, do versículo 7 ao 8. E do trabalhador, do 2 ao 9. Do membro de uma família, capítulo 2, versículo 10. E do pai, ele descreve no capítulo 2, do versículo 11 ao 12. Esses textos destacam as escrituras como fonte apropriada, da qual devemos extrair as respostas e as perguntas acerca do ministério. Porém, Joia. não esgotam o assunto. Joia, exatamente. Mas olha só que interessante, quando ele cita, né, que Paulo exemplifica o caráter do pastor, ele vem dando essa questão da conduta ministerial, pode ver que ele usa figuras muito próximas a nós e muito rudimentares, né? A família, o pai, membro de uma família, trabalhador, figura da mãe. Então, percebam que existem certas premissas que estão no contexto da família, que não se desapegam de forma nenhuma desse vínculo familiar, né? Por isso que eu gosto muito de usar o termo que o pastorado ele começa na família, né? Ele começa na família, não tem como. Se a gente quer pastorear, começa em casa. A primeira igreja é a família, o primeiro vínculo da igreja é a família, né? E aqui eu quero ler mais um texto para a gente encerrar essa parte, que está na página 46. Olha só. Aqui. Objetivo primário do pastor. Onde está? Isso. Onde está? Deixa eu ver aqui. Isso é na minha.
Eu gostei muito dessa máxima, dessa primeira frase aí do objetivo primário do pastor. Até grifei aqui. Objetivo primário do pastorado, né? Isso, ele fala que o 45. pastor deve alimentar o rebanho. Então, não estou achando aqui onde está na apostila. No meu livro é página 46. Ah, no meu também é 46. Então, aqui eu não estou achando nesse PDF. Aqui, ó, 44, 45. Ah, está aqui. 46. 56. Eu não achei, não. Não está aqui, não. Ah, aqui. Está na Achou? outra 47. Está na 47, ó. Isso. Lê para nós, Gil. Por favor. Ok. O objetivo primário do pastoreado. O pastor que não alimenta o rebanho não o terá por muito tempo. Suas ovelhas ou vão fugir para outros campos ou morrerão de fome. Acima de tudo, Deus exige que seus pastores espirituais alimentem os rebanhos. Aliás, a habilidade que distingue o presbítero do diácono é que aquele que deve ser apto para ensinar. Timóteo 3:2, Tito 1:9. Charles Jefferson escreve. Aí aqui tem uma citação, pode ler? Por favor. A alimentação das ovelhas é uma tarefa essencial da vocação do pastor. Ela é conhecida até dos que têm pouca familiaridade com os pastores e o trabalho deles. As ovelhas não conseguem alimentar-se ou beber por si mesmas. Elas precisam ser conduzidas à água e ao pasto. Tudo depende de uma alimentação adequada, a menos que esta seja fornecida com sabedoria. As ovelhas tornam-se magras e fracas, desperdiçando-se o dinheiro investido nelas. Quando o ministro sobe ao púlpito, ele é o pastor no ato de alimentar. E se cada ministro tivesse isso em mente, muitos sermões seriam diferentes. A maldição do púlpito é a superstição de que o sermão é uma obra de arte e não um pedaço de pão ou de carne. Joia, fantástica, né, Gil? E agora conclui com essa frase, com esse parágrafo. Jesus, essa mesma? Isso. Jesus salientou a importância de alimentar o rebanho quando falou com Pedro no encontro descrito em João 21. Por 2 vezes em sua ordem a Pedro, Jesus usou o termo bossar, que significa eu alimento. Versículo 15 e o 17. O alvo do pastor não é agradar as ovelhas, mas alimentá-las. Não é fazer colegas em seus ouvidos, cócegas em seus ouvidos. Mas alimentar sua alma. Ele não está ali para oferecer gotinhas de leite, mas verdades bíblicas, como sólidas refeições. Os que não alimentam o rebanho não são aptos para ser pastores. Muito tem uma citação de Jeremias. bom, muito bom. Bom, fantásticas palavras, não? E agora vamos dar uma pausa. Meus irmãos, vamos para o nosso intervalo, que já passou um pouco da hora. Eu quero fazer um breve debate já sobre as características dos vocacionados e características dos equivocados, né? Que são aqueles pseudo-vocacionados. A gente já trabalhou bastante sobre essa questão, mas eu gostaria de fazer apenas algumas citações, porque hoje nós estamos, eu diria, sendo bombardeados por pessoas que, eu diria, são apenas... eles fazem com que o rebanho fique entretido, mas não fiquem alimentado. A ideia aí que ele faz da ovelha, a comparação, a analogia com o crente, a ovelha mesmo, o animal, é débil, né? Bem débil. Porque parece que a ovelha não sabe nada, é cega. Ela precisa de uma ajuda, né, Júnior? Ela precisa de uma orientação, né?
ela sabe seguir o pastor, Ser guiada, mas ela né? necessita do pastor, né? Ela Ser guiada, né? ela precisa ser guiada. É. Né, e eu até vou publicar para vocês hoje algo que eu separei, E outra, que é um texto de Spurgeon que diz assim: alimentando as ovelhas como que era mesmo? Alimentando as ovelhas ou divertindo os bodes, ou entretendo bodes. Então, eu quero... a gente tem que refletir, porque eu vou até publicar para vocês no grupo uma citação de Spurgeon, que hoje, irmãos, há uma quantidade absurda de pessoas que estão divertindo bodes, né? E aí a gente tem que fazer uma escolha. A gente vai querer alimentar ovelhas ou entreter bodes, ou dividir bodes, né? Nessa analogia também, a ideia também é da dependência, né? A ovelha que depende, né? Ela precisa, né, Júnior? E faz parte da natureza dela, né? Pode ver, né, Júnior? Faz parte da nossa natureza. Que nem igreja, faz parte da natureza da igreja querer comunhão. Se nós não temos comunhão, tem uma coisa errada conosco, né? Verdade. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Vamos ao intervalo. Depois a gente vai ir para a minha apostila sobre essas características e vamos trabalhar hoje bastante dentro... eu tenho um outro ponto também que eu quero trabalhar com vocês, sobre o Ebenezer Soares Ferreira, sobre a recondução pastoral, que eu achei muito interessante. Só queria fazer um debate aqui com vocês, tá bom? Então, vamos para o nosso intervalo? Vamos. Vamos sim. Então, tá bom. Então, voltamos em 5 minutos. Qual o alimento que anda dando para as ovelhas por aí, hein? Tem que tomar cuidado, né, Júnior? Tomar cuidado. Até já. Beleza.